E aí galera, vou começar agora a série do Gambito From. Esse Gambito ele é uma variante da abertura Bird, né? E essa partida que eu vou passar, ela é especial porque foi a primeira vez que ele foi empregado pelo dono, pelo cara que inventou ele, né? O cara que concebeu ele. Esse cara, ele era o nome dele era Martin From, nome, por isso que é Gambito From, qual é o nome do cara. E essa partida foi jogada entre ele, né, o Martin From e Molestron. Magnus Molestron, pronúncia bem difícil. Parece Magnus Carlsen, quase Magnus Carlsen. Magnus Molestron. Essa partida foi jogada em Copenhague, que é a capital da Dinamarca, no ano de 1862. E para quem não sabe, né, a abertura Bird, ela é com F4. Eu já usei muito ela em Blitz, etc. É bacana ela. E o normal dela aqui, o gambito, nosso gambito é 5, né, entregando o peão direto, mas a variante normal dela, uma das linhas normais dela é com D5, cavalo F3, G6. Já que ninguém vai ocupar o centro negro, né, tu vai colocar teu bispo na diagonal grande, já que ele não vai estar tapado. Então E3, aí bispo G7, né, tá, não tem nenhum peão aqui para atrapalhar ele. Bispo E2, cavalo F6, roque, D6, C5, dama E1, cavalo C6, cavalo C3, torre E8. Essa é uma das tabias, né, dessa abertura, da abertura Bird, que é muito interessante. As ideias dela são muito bacanas, vale muito a pena se aprofundar nela. É uma abertura bem interessante. Tem alguns planos de tentar dobrar a torre e colocar o bicho pra cá. Tem muitas manobras e várias variantes também, sendo que uma delas é o Gambito From. E para quem quiser se aprofundar mais, né, quem tiver interesse em aprender mais sobre essa abertura aqui, eu recomendo muito o canal do Júlio Lapertosa. Vocês já devem, se vocês estão aqui, vocês devem conhecer o canal dele, né? Tem o Xadrez Explicado, o canal do grande mestre Krikor, Keito Mektarin. Tem vários canais, sendo que um desses fala muito de aberturas, que é o canal do Júlio Lapertosa. Aí na série sobre aberturas dele, ele fala sobre as ideias gerais dessa abertura aqui. Então, para quem tiver interesse, quiser aprender mais, é só ir lá. E para quem quiser aprender mais ainda, é só ir no site da Chessbase, né, database, e colocar a posição no tabuleiro e mandar buscar, pesquisar a posição, pesquisar a tabia, né, chamam de tabia essas posições de abertura. Aí vai aparecer várias partidas de grandes mestres e tu vai analisando elas, olhando, ver os padrões dela. Essa aqui é a abertura normal, né? Mas eu vou mostrar, essa série vai ser sobre o Gambito, que é uma das variantes dela, que é com E5. O cara aceitou, né? No caso, F captura E5, D6, mais um peão, e bispo captura o peão de D6. Bom, pra quem sabe, né, as brancas sempre têm certa vantagem por elas terem o primeiro lance, sempre vão poder colocar uma peça primeiro no jogo e depois as negras vão lá e vão igualar e tal, né? Então a ideia desse gambito é mudar essa estrutura e fazer com que as negras já tenham uma peça em jogo e as brancas aí quando as brancas colocarem outra, as negras colocam outra e sempre as negras vão estar em vantagem no desenvolvimento. É essa a ideia aqui. Claro que hoje em dia nesse tempo o xadrez era meio rudimentar, então era basicamente assim, mas hoje em dia tem várias outras ideias para combater esse tipo de vantagem, né, para acabar com essas desvantagens e vantagens das brancas e das negras. Por isso que o xadrez está um nível bem mais alto. Então, bispo captura D6, cavalo F6, e aqui ele jogou cavalo H6. Eu imagino que era para poder liberar logo a dama, né, para ala do rei, ou colocar logo aqui, né. Não tinha necessidade disso, porque tá logo na abertura, então não tinha muita necessidade de começar um ataque desse logo, né. Mas aqui ele poderia jogar cavalo F6 normal, que é a casa natural do cavalo, né. Ele poderia seguir normal com cavalo F6, mas ele preferiu cavalo H6. O Magno jogou E4. Ele jogou cavalo G4. E cavalo G4 é um lance interessante. Vocês vão entender por quê. Tem várias formas de defender aqui, né? Uma das formas que eu imagino que seja mais precisa era jogar dama E2, que dá uma variante muito confusa, com bispo captura H2, torre captura, cavalo captura, dama H4 cheque, G3, dama captura G3 cheque, dama F2, troca as damas, cavalo C6 e cavalo C6.
Aí aqui tá, as negras ganharam uma torre e um peão, e as brancas ganharam duas peças ligeiras, né, um cavalo e um bispo. Se tu for olhar para o material, né, um cavalo e um bispo valem 3 cada um, então 3 mais 3 dá 6, uma torre vale 5, mais o peão que vale 1 dá 6, então 6 6 está empatado materialmente. Mas olhando mesmo, as brancas têm o par de bispo, né, elas ainda estão atrasadas no desenvolvimento, mas se elas, quando elas conseguirem tirar suas peças de trás, elas têm um par de bispo. E se trocar mais peças e chegar no final, o rei branco já está mais ativo, né? Tá quase no centro já, fazendo a missão dele de se alocar no centro. Então tem as vantagens e desvantagens. É uma posição muito rica, muito interessante para estudar e para jogar também. Não tem nenhuma desvantagem séria para nenhum lado. É muito interessante essa posição. Então tinha essa variante, essa opção, mas ele não jogou dama E2, ele jogou G3. E o problema de G3 é que só um peão defende G3, que é o peão de H2, né? Então se tu elimina esse peão, aí ficou complicado, né? Porque após torre captura, leva bispo captura G3 cheque, e aí vai ganhar a torre, né? O problema é, mas tu pode perguntar assim, pô, mas por que ele não leva de cavalo, né? Cavalo captura H2. O problema de levar de cavalo é que duas casas ficam soltas, a casa de F2 e a casa de D4. Por quê? Porque após bispo captura G3 e tirar o rei, joga dama D4. E eu estou ameaçando tirar o rei, jogar o rei para o centro, deixar ele completamente exposto, desenvolver rápido e atacar ele, né? Fazer com que o rei entre no esquema de mate. Se não conseguir dar mate no rei, pelo menos eu vou ganhar material, né? Porque depois de dama D4, bispo G2, dama F2 cheque, aí o rei está no meio do tabuleiro já, completamente exposto, né? Tá perigoso para ele. Cavalo D7, o rei está lá no centro. Aí já começa a vir alguns cheques ruins pra cá, né? Começa a matar a casa do rei. Então, C4 para esconder o rei, cavalo E5 cheque, esconde o rei. Dama, aí peguei um peão, peguei uma peça, dama captura G2. Cavalo C3 para esconder mais o rei. Ganhei outra peça. Além de ter ganhado uma peça e um peão, as peças brancas estão ainda muito descoordenadas, atrapalhadas. O peão de C4 está caindo, o rei está muito estranho, não está muito bem. Então, seguindo essa linha aqui, se as brancas capturassem o bispo com o cavalo, chegaria a essa linha, onde elas estão inferior, né, perdidas praticamente pelo material. Por isso não captura de cavalo, captura de torre, que agora tanto a casa de D4 quanto a casa de F2 estão protegidas, não dá para penetrar na posição. Então, bispo captura G3 cheque, mexe o rei, captura a torre, cai o cavalo. E chegamos naquela posição ainda agora, que é parecida, né? Que é um bispo e um cavalo, uma torre. Um bispo e um cavalo por uma torre e um peão. Então, cavalo captura H2, F5. É uma ideia bacana que é para quando rocar, a torre já está liberada na coluna, né? Então, F5, um lance ativo, ele poderia desenvolver com calma, mas ele prefere usar os lances ativos, né? São os lances mais recomendados, lances dinâmicos, que é para não deixar a posição acalmar e não deixar as brancas se desenvolverem. Então F5 para continuar a tensão no jogo. Bispo G2, tentando desenvolver e tal. Bispo captura E4, bispo captura peão. Dama H4, atacando duas damas, duas peças. Dama H1 para defender as duas peças. Roque, e a torre já tá numa coluna aberta, né? Não precisa se preocupar em passar por centro e tal. Bispo D5 cheque, tirou o rei. Dama G1, tentando alguma coisa, talvez aqui um dia, se der tempo, né? O problema é esse, sempre o problema é esse, se der tempo, né? Dama H5 cheque, volta o bispo. Aí aqui vem esse lance bacana de torre, né? Que é torre captura, para depois que capturar de cavalo, cravar o cavalo. E tá muito complicado defender esse rei no centro. As peças brancas estão muito lentas ainda, não dá para defender o rei. Então é D3 para tentar tirar o bispo negro. Aqui ele poderia capturar o cavalo direto e seguir com o ataque, né? Depois de mexer o rei, tentar fazer alguma coisa. Mas ele fez esse lance que eu considero o melhor, cavalo C6, para poder tirar a torre e deixar ainda cravado aqui, né? Sem pressa, né? O rei não vai fugir daí, não tem como ele escapar tão rápido. Então cavalo C6 com calma para passar a torre e já poder, se der, tentar entrar com o cavalo na posição. Então cavalo C6, bispo F4, torre F8, atacando o bispo que está em defesa e lá embaixo atacando o cavalo também. Aí tira o bispo, cai o cavalo.
e de torre, não de bispo, né, pra ameaçar esse descoberto aí. Caso ele não mexa o rei, aí captura o bispo e dá um cheque no rei, vai cair o bispo e a dama. Então tem que tirar o rei. Após tirar o rei, ele jogou dama H6, cavalo C3, tentando proteger. O problema de cavalo H3 é que ele permite cavalo B4 e aí tá ameaçando o peão de C2 e dá um cheque, ameaçando o cheque, né? Esse duplo aqui. Então, aqui já, na verdade aqui já tá perdido, né? Mas um exemplo, se tu fosse seguir com dama G2 pra tentar defender o peão, aqui não daria certo. Aqui em cavalo B4, as brancas abandonaram, mas um exemplo, se fosse seguir com dama G2, por exemplo, levaria dama E3, porque aqui eu não posso entrar logo porque a dama branca tá atrapalhando. Então se dama G2, dama E3, aí agora eu tenho casa para penetrar na posição. Dama E2, aí aqui não dá mais. Já que a dama tá cravada, eu posso capturar de cavalo, cheque. Aí não posso capturar o cavalo porque estou cravado. Então rei D1. E aqui vocês estão vendo o lance que ganha, né? Um lance bem chato de fazer, né? Que é dama captura bispo e aí dama captura bispo e a dama branca está sendo cravada pelo bispo negro. Então não tem como sair. Então vai ter que captura o rei, captura, cheque. E aí aqui tem duas formas de dar mate, né? Uma com a torre ou jogando a dama aqui em C1. Então foi essa aí a partida, galera. Uma partida bem curta, né? Ela só teve 21 lances, né? No lance 21 as brancas abandonaram. E outra coisa que eu tenho que falar é que essa série aqui ela vai ter apenas 7 partidas, não vai ter 10. Vão ser só 7 partidas. E depois eu vou passar após essas 7 partidas eu vou passar para outra série de gambitos. Então, falou, galera.